Efésios 2, versículos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: todos juntos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Ó Deus, me enche com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amados, por conta do primeiro pecado, todos nós vivenciamos três realidades. Por conta do primeiro pecado de Adão e Eva, todos nós vivenciamos três realidades. A primeira, todos nós nascemos pecadores. No Salmo 51, versículo 5 está escrito: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a primeira realidade. A segunda, todos nós nascemos em condenação eterna. Romanos 6, 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nesse texto de Romanos 6, 23, nós encontramos duas afirmações muito fortes e poderosas. A primeira, esse texto, queridos, nesse texto nós temos uma sentença condenatória, porque o salário do pecado é a morte. Essa é a sentença condenatória, a morte eterna, a condenação eterna. Mas em seguida, no mesmo texto, temos a proclamação do Evangelho, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Há o pecado, a realidade do pecado e da condenação, mas imediatamente temos a proclamação do Evangelho, da salvação, do perdão, da libertação e do cancelamento de todas as nossas dívidas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma terceira realidade: todos nós precisamos de salvação, e eu gostaria que todos afirmassem isso comigo, todos juntos. Todos nós precisamos de salvação. Em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, está escrito: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos que Deus nos salve. Todos nós precisamos que Deus nos perdoe. Todos nós precisamos que Deus nos livre da condenação eterna. E a grande pergunta que temos que fazer nesse momento é: o que nós podemos e devemos fazer para ser salvo? O que você deve fazer para ser salvo? Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nós encontramos a resposta. Vamos ler todos mais uma vez, todos juntos e bem forte. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos analisar esse texto, querido. Pastor Fábio já trabalhou muito bem esse texto, a gente já falou sobre esse texto, mas Deus sempre fala algo especial toda vez que a gente prega a sua bendita palavra. Vamos analisar esse texto. Permaneça com esse texto aberto. Porque veja o que é que diz a primeira verdade que encontramos aqui. Porque pela graça sois salvos. A salvação, meus amados, é um presente de Deus. Amém? Vamos afirmar isso todos. A salvação é um presente de Deus. O homem não tem nenhuma possibilidade de conseguir a sua salvação por qualquer ato seu. O homem não pode se salvar, ele precisa ser salvo. E é por essa razão que a salvação é um presente, é uma dádiva, é pela graça. A graça, amados, é a base da nossa salvação. Todos vamos afirmar isso? A graça é a base da nossa salvação. Se você tentar estabelecer qualquer outra base que não seja a graça, você estará completamente perdido. Qualquer coisa que você acrescentar à graça, você estará completamente perdido, porque a
graça é a base da nossa salvação. Mas o texto continua e diz: por meio da fé. Se a graça é a base, a fé é o meio. Meus amados, a fé é uma atitude de receber a Jesus como Salvador e Senhor. Eu vou repetir: a fé é uma atitude de receber a Jesus como Salvador e Senhor. A fé é meio pelo qual reconhecemos o nosso estado de perdição eterna. Se não for pela fé, a gente não reconhece. A fé é o meio pelo qual entendemos que não podemos salvar a nós mesmos. Esse entendimento só pode ser aceito mediante a fé. A fé é o meio pelo qual compreendemos que somente em Cristo há salvação. Sem a fé nós não vamos compreender que só há salvação em Jesus Cristo, nem aceitar e nem derramar a nossa vida, o nosso coração diante dele. A fé é o meio pelo qual recebemos a Jesus como Salvador e Senhor. Somente pela fé. Todos? Somente pela fé. Meus amados, a fé tem direção certa e ela vai para Jesus Cristo. O objeto da fé é Jesus. A fé nos faz ver que Jesus é o único que pode nos salvar. A fé nos faz colocar toda a nossa esperança em Jesus Cristo, somente em Jesus Cristo. Mas o texto continua e diz: e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é uma dádiva de Deus para salvar o homem. A fé não é fruto do nosso esforço mental, do pensamento positivo. A fé não é fruto de uma ação humana. A fé não é fruto do merecimento humano. A fé é uma dádiva. A fé é um presente. A fé é um dom de Deus para o homem. Bendito seja Deus por isso. Mas o texto continua e diz: não vem das obras. Meus queridos, o homem não tem mérito nenhum em sua salvação. E o texto continua e diz: para que ninguém se glorie, toda a glória pertence a Deus. Guarde isso no seu coração. A salvação do homem é uma obra exclusivamente divina. Vou repetir: a salvação do homem é uma obra exclusivamente divina. Quando Adão pecou, obteve como resultado a condenação eterna para toda a humanidade. Mas Deus, imediatamente, lá no Éden, lá no jardim, logo após a queda, logo após o pecado, revelou o seu plano de salvar o homem da condenação eterna. A salvação do homem é uma decisão exclusivamente de Deus. Deus poderia ter abdicado de sua criação, mas Deus não desistiu das suas criaturas. Deus não desistiu de nós. E Deus o fez com amor e poder. E Deus decidiu salvá-la com amor e graça. Toda glória pertence a Deus. Vamos afirmar isso todos juntos? Toda glória pertence a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para a seguinte verdade: a nossa salvação é alcançada exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. Somente pela fé. Todos, mais uma vez, somente pela fé. A fé, amados, é um precioso presente concedido pela graça de Deus. A fé é um precioso presente concedido pela graça de Deus. E o homem, para ser salvo, e quando eu falo homem, homem e mulher, precisa receber a Cristo como Salvador e Senhor. Eu vou repetir: o homem, para ser salvo, ele precisa receber a Cristo como Salvador e Senhor. João capítulo 1, versículo 12. Por favor, coloque esse texto na tela, para que todos possam ler comigo. João 1, 12. E eu volto a afirmar:
O homem, para ser salvo, precisa receber a Jesus como Salvador e Senhor. Olha o texto bíblico: todos, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você deseja receber a sua salvação, se você deseja obter a salvação eterna, se você deseja que Deus te dê esta fé, receba a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Receba hoje, aonde você estiver, aqui, ou quando você estiver ouvindo através da gravação dessa mensagem, receba a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você deseja ser salvo, querido? Você já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Diga amém. Glória a Deus. Mas se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia de você se entregar a Ele. É o dia de você tomar essa decisão de receber a Jesus como Salvador e Senhor, de você dizer: eu recebo a Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Mas o homem, querido, só recebe a Cristo se Deus lhe conceder a fé salvadora. Isso é um detalhe muito importante. O homem só recebe a Jesus se Deus lhe conceder a fé salvadora. João capítulo 15, versículo 16, está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para vades e deis frutos. Olha o texto sagrado que diz: eu que escolhi a você. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolhe. Não somos nós que decidimos por Jesus, Jesus é que decidiu por nós ao ir na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. E há uma pergunta muito importante que eu gostaria de considerar com os irmãos, uma outra pergunta. Considerando que somos salvos pela fé, somente pela fé, e que a fé quem dá é Deus, a pergunta é: como Deus nos dá a fé? Em que momento Deus nos dá a fé? Em Mateus 28, 18 a 20, eu gostaria que os irmãos colocassem esse texto na tela. Nós vamos meditar nesses versículos agora, para compreendermos como é que Deus nos dá a fé. Que momento Deus nos dá a fé? A fé salvadora. Leamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, nesses 3 versículos nós encontramos 3 verdades importantes. A autoridade de Jesus não está confinada a uma dimensão física. Ele tem autoridade sobre todos os reinos. Amém por isso, queridos? Tanto espiritual quanto material. Amados, o diabo criou uma narrativa de que tem muito poder. Muito crente dando ouvido e acreditando nas narrativas do diabo. O poder do diabo é bastante limitado. O poder do diabo só vai até onde Deus permitir. Não podemos crer nessas narrativas. Nós temos que crer na verdade de Deus. E a verdade é que Jesus tem poder em todas as dimensões criadas por Deus. No céu, ou seja, em todo o cosmos, na terra, ou seja, em todo o planeta. Nós devemos ter cuidado para não subvalorizar o poder do diabo. E aqui, queridos, uma coisa bem simples, mas que ilustra a diferença do poder do diabo e o poder de Jesus.
Lá no Éden, Deus disse para a mulher que a serpente teria o poder de ferir o calcanhar do descendente da mulher, que seria Jesus. Esse é o poder do diabo: ferir o calcanhar do descendente da mulher de Jesus. Mas o descendente da mulher Jesus, qual é o poder dele? Qual é o poder deles, amados? Esmagar a cabeça da serpente. Há uma diferença de poder muito grande. Enquanto o diabo, o poder é limitado apenas de ferir, Jesus tem o poder de esmagar a cabeça da serpente. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a terceira lição que aprendemos aqui, em termos de autoridade, é que é uma autoridade que dá fundamento para a grande comissão. Esta declaração estabelece a base para a missão que Jesus confiou a nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19 está escrito: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja que coisa extraordinária. O texto diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. O texto diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E o texto diz que Deus nos confiou esse ministério da reconciliação. Meus amados, nós podemos ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinar e batizar, com a confiança de que a autoridade máxima está com o Senhor Jesus. A segunda verdade que aprendemos no texto de Mateus 18, 28. A primeira é que Jesus ele revelou que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Segunda verdade, Jesus nos deu uma missão. Versículo 19, todos leamos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus amados, a missão divina tem 4 imperativos: e fazer discípulo, batizai e ensinai. Meus amados, aqui nós temos a importância da nossa missão. Aqui nós temos a visão do quanto é necessário, do quanto é fundamental sermos fiéis no cumprimento da nossa missão de pregar o Evangelho. Por quê? A salvação é pela fé, amém? Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Peço que os irmãos coloquem na tela para nós lermos. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amados, este versículo destaca a importância da pregação e da palavra de Cristo como fonte da fé. Guarde isso no seu coração, isso é muito importante. Deus concede a fé mediante a pregação da palavra, amém? Deus concede a fé mediante a pregação da palavra. A fé salvadora é fruto da pregação da palavra. Quando você está pregando a palavra, que o outro está ouvindo a palavra, é nesse momento que Deus concede a fé salvadora, amém? É nesse momento, no momento em que você prega, que você testemunha, que você fala, e o outro está ouvindo, é nesse momento que Deus opera de uma maneira soberana, sobrenatural e poderosa. É nesse momento que Deus concede a fé, porque foi assim com você, foi assim comigo. Foi ouvindo a palavra
que o Senhor me deu a fé, e o Senhor me dando a fé, eu pude confessar e receber a Jesus como meu Salvador e meu Senhor. É por isso que temos, queridos, que ouvir a palavra para receber a fé. Nós temos que meditar na palavra para fortalecer a nossa fé. Devemos praticar a palavra para manifestar a nossa fé. Devemos pregar a palavra para que ela libere fé para os eleitos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma terceira verdade. O primeiro, o Senhor nos fez uma revelação. O segundo, o Senhor nos deu uma missão. Mas a terceira verdade é que Jesus nos fez uma promessa. E qual a promessa que o Senhor fez? Final do versículo 20, todos comigo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus amados, o Senhor nos fez uma revelação. Qual foi a revelação? Ele tem todo o poder. Ele nos deu uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho, batizar, ensinar, discipular. Mas a terceira lição que aprendemos aqui é que o Senhor nos fez uma promessa. E qual é a promessa, amados? O Senhor vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos aqui 3 verdades fundamentais. A primeira, Jesus está conosco. Podemos afirmar isso todos juntos? Jesus está conosco. Ele está do nosso lado. Ele é o nosso companheiro que nunca nos abandona. Ele é o nosso amigo fiel. Ele caminha conosco em cada passo da jornada. Ele está sempre ao nosso alcance através da oração. Ele nos acompanha em todos os momentos, bons ou ruins. Ele nos oferece companhia silenciosa quando palavras são insuficientes. Ele está presente nos detalhes mais simples de nossa vida. Ele nos guia com sua luz invisível, mas perceptível. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está conosco. Sua presença é um lembrete constante de que nunca nós vamos estar sozinhos. Mas há uma segunda verdade aqui. O texto diz que Jesus estará conosco todos os dias. E isso me faz lembrar do que Deus ordenou a Josué. Josué 1:9, está escrito: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ou seja, em todos os lugares. A promessa divina é que Ele estará conosco todos os dias e em todos os lugares. Não haverá um dia sequer que sua presença não nos acompanhe. Não haverá um lugar sequer onde Ele não esteja conosco. Não haverá, queridos, essa possibilidade do Senhor não estar conosco. Jesus estará conosco em todos os dias, em todos os lugares. Em cada amanhecer, sua presença nos renova. Nas noites mais escuras, Ele é a nossa luz. Nas tempestades da vida, Ele é o nosso abrigo seguro. Em cada decisão, Ele nos orienta com sabedoria. Em momentos de solidão, Ele é a nossa companhia constante. Nas alegrias Ele celebra conosco. Em cada desafio Ele nos dá força. Nas dúvidas Ele é a fonte de todas as respostas. Em todos os lugares, seja em casa ou longe, Ele estará conosco. Mas há uma terceira e última lição. Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. E eu quero perguntar mais uma vez: até quando o Senhor promete estar conosco? Até quando? Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, Jesus estará conosco na terra. Por quê?
porque na consumação nós estaremos com Jesus na glória celestial. Aí muda, aí é diferente. Apocalipse 21:3 está escrito: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. No paraíso terreno, Deus visitava seus filhos. No paraíso celeste, Deus habitará com os seus filhos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nesse mundo tenebroso, o Senhor estará conosco. Amados, somos salvos por Jesus Cristo mediante a fé. A fé que é uma dádiva de Deus. A fé que nos é dada por meio da pregação do Evangelho. Considerando tudo isso, nós temos 3 afirmações a fazer. Primeira, Romanos 11:1. Veja o que está escrito, já finalizando. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, fé é certeza, fé é convicção. Não há lugar para dúvidas, para incertezas e para confusão. A palavra de Deus é clara. A salvação está em Jesus mediante a fé. A equipe de louvor, por gentileza. Meus amados, me permitam contar um pequeno testemunho. Me converti aos 20 anos. Fui para a igreja, como todo mundo sabe, era barata de igreja. E na Santa Ceia eu não podia participar da Santa Ceia. Uma vez cheguei para o pastor e disse: não vou vir mais na igreja não, dia de Santa Ceia. Ele disse: por quê? Porque eu não posso participar. Eu disse: não, é só batizar. O que é que eu faço para me batizar? A reunião do conselho. Eu não sei porque as pessoas têm um susto quando vai para a reunião do conselho, né? São homens de Deus querendo ajudar e está ali com companheiros. E aí eu perguntei a um amigo meu que era presbítero, foi o que me levou para a igreja, que eu me converti numa sexta-feira. E eu perguntei ao Avaniel: o que é que eles vão me perguntar? Eu era novo convertido, 8 meses, não tinha sido discipulado, não conhecia nada da Bíblia. E Avaniel disse assim: eles vão perguntar se você tem certeza da sua salvação. Você tem? Eu disse: eu não. Só quem sabe é Deus. Ele disse: mas Edson, a Bíblia diz que quem crê tem a vida eterna. Eu disse: então eu tenho a vida eterna porque eu creio. Na hora, eu tenho a vida eterna porque eu creio. E eu sei disso porque a palavra do Senhor revelou. A fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Segunda consideração, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A fé é a crença em ação. Aquele que crê em Jesus como Salvador se submete a Ele como Senhor. Aquele que se submete a Cristo como Senhor obedece, faz o que Ele ordena, procura agradar a sua vontade, fazer a sua vontade. A fé produz frutos de obediência. A verdadeira fé produz frutos de obediência. Pela fé, Abraão estava pronto para sacrificar seu amado filho. Pela fé, Noé construiu uma arca quando nem chovia ainda no mundo. Pela fé, Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o melhor de suas posses. A fé produz frutos de obediência. E a terceira e última consideração, 2 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 3, que diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A fé é crescente. A fé nos leva a conhecer profundamente a Jesus Cristo, o seu amor, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia. A fé nos leva a ter uma vida mais íntima com o Senhor. Mas do mesmo jeito que a fé salvadora é uma dádiva de Deus e é concedida pela pregação da palavra, o crescimento na fé acontece quando lemos a palavra.
quando meditamos na palavra, quando ensinamos a palavra. Somente pelas Escrituras Sagradas a nossa fé nos é concedida, fortalecida e vivificada, e cresce. E aqui, queridos, nós temos o resumo das preciosas verdades que são tão caras a nós como igreja reformada. Somente a graça, que nós acabamos de ver nesse sermão, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória a Deus e somente as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E finalizando, você já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Já? Se não, hoje toma essa decisão de receber a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E a última pergunta para a gente cantar: você está se submetendo a Cristo como Senhor? Ou você está fazendo a sua vontade? Ou você está vendo do jeito que você acha que deve viver, do jeito que você quer, do jeito que você pensa? Ou de acordo com os pensamentos de Deus revelado nas Escrituras Sagradas? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.